Construída pelos ingleses em 1926, a estação Barão de Mauá teve como modelo a Victoria Station de Londres. É um monumento histórico relativamente abandonado, numa cidade como o Rio de Janeiro, que sediou a Copa do Mundo e agora vai sediar também as Olimpíadas em 2016. O que significa esse prédio e como é que ele se transformou hoje nesse fantasma? Esse prédio representa a história da ferrovia no Brasil. Por isso, é em homenagem a Barão de Mauá, que foi o fundador da primeira ferrovia no Brasil. Obviamente que, à época, era uma concessão para os ingleses e que, em 1953, foi encampada e, em 57, passou para a Rede Ferroviária Federal, que era a grande empresa ferroviária brasileira. Aqui, sem dúvida alguma, tem toda uma história do interior que vai para o Espírito Santo, para o interior de Minas Gerais e também para o subúrbio da antiga Leopoldina. Quem não conhece no Rio, a Estação Leopoldina. Apesar de abandonada, a estação da Leopoldina funciona como uma parada de ônibus. Se voltasse a funcionar como uma estação normal, o lado de fora já estava preparado para a conexão. É uma estação que, na verdade, é um ponto de contato com os ônibus. Há uma estação de ônibus aí na porta. É, uma incongruência. Nós hoje, ao invés de ter uma estação ferroviária, a gente tem aqui na frente 4 ou 5 pontos de ônibus transformados em rodoviário. Nada contra o rodoviário, porque aqui tem a integração. O ideal é que a pessoa saltasse de trem aqui, pegasse o ônibus para ir à Zona Sul, para ir para o centro da cidade ou para um outro ponto da cidade qualquer. Um não é excludente do outro. Os modais têm que funcionar integrados. Integrado o trem, o metrô, o VLT, o ônibus, enfim, todo o sistema de transporte. É o que está faltando no Rio de Janeiro. Como explicar que um monumento dessa importância arquitetônica e histórica esteja completamente abandonado? Um monumento histórico desse, de arquitetura eduardiana, não é uma autêntica arquitetura eduardiana, que prevaleceu na construção das estações ferroviárias final do século XIX e início do século XX no Reino Unido. É importante que os telespectadores saibam que por essa estação já circulou uma população passageira de 27 milhões de passageiros por ano. Uma carga de 1.453.000 toneladas. E de repente vem o declínio da economia, declínio do café, começa com a crise de 1929 e depois se sucede com a crise do café e o transporte começa a diminuir, não houve criatividade para se construir novos cenários, novas soluções. Por outro lado, o poder público nunca teve menor interesse pelo transporte, seja de passageiro ou de carga nesse país. Isso é uma tragédia nacional. É um abandono, está em completo abandono e está sendo objeto de um projeto de lei 173 de 2010 do Senado, e agora finalizando com um projeto de transformar no museu ferroviário, aqui na Estação Leopoldina, onde funcionaria todo o museu do Engenho de Dentro, seria transferido para cá e nós teríamos aqui o aproveitamento não só do prédio, do patrimônio edilício, mas também da área chamada pátio, o pátio ferroviário, e as plataformas de onde saíam os trens para Minas, para o Espírito Santo e para o subúrbio da Leopoldina.
esse abandono mostra quão estão desprestigiado o transporte ferroviário no Brasil. Quer dizer, hoje o Brasil vive um momento delicado na sua infraestrutura, do seu ponto de vista da carga e do seu ponto de vista urbano, que a única saída é o transporte urbano sob trilho e a questão do transporte de carga, do minério, do agronegócio, que depende ainda do término da Norte-Sul. Cedidas pelo governador Sérgio Cabral à Supervia, hoje as plataformas abrigam velhos trens urbanos e suburbanos. Mas isso não está em contradição com a ideia de se construir aqui um museu, porque esses trens suburbanos e urbanos trazem a marca das grandes cidades, inclusive o colorido das grandes cidades. Não é incompatível você ter um museu acoplado no uso de uma ferrovia. Eu acho que aqui no Rio de Janeiro, a estação da Leopoldina ainda é um ponto de referência, um ponto de origem, um ponto de partida para o uso da ferrovia. Tem projetos para levar a ferrovia até a Raiz da Serra, até ligar ali com o Museu Nacional. O museu seria uma forma de atração também. Mas eu não vejo só como museu, eu vejo como o entorno, o resgate desse entorno. Eu vejo também, do ponto de vista do transporte, como a revitalização do transporte público sob trilhos no Rio de Janeiro. Nós temos aqui, temos aqui 60% da população do Rio de Janeiro, ela vive nos subúrbios. E aqui, essa estação já foi motivo de uma ocupação de 87,6% no transporte ferroviário, nos anos 40, 50, etc. Então, essa estação, ademais de museu, poderia ser também um centro ferroviário importante, interessante, revitalização do transporte aqui, do trem, recuperação desse entorno, recuperação da região degradada. Se faz hoje no mundo, seja em nível de porto, seja em nível de estações degradadas, um programa de recuperação, né? Não só histórico, mas como turístico, ou histórico-turístico, acima de tudo. Então, essa estação poderia ocupar um espaço cultural, negocial, econômico, social. Assim eu vejo a estação. O caminho para a recuperação talvez seja longo. Enquanto ele não acontece, a Estação Leopoldina abriga diversas iniciativas culturais. Ela já foi utilizada para a realização de exposições, shows e festivais, como o Back to Black, que teve a sua primeira edição em 2009. O evento reuniu muita gente e mostrou o potencial da estação como centro cultural da cidade. A Estação da Luz, em São Paulo, é apenas um dos exemplos de recuperação bem-sucedida de uma estação ferroviária. A Estação da Luz foi toda recuperada e tem um funcionamento urbano. Funciona, de noite passa os trens de carga e durante o dia trafega o trem de passageiro. Tem lá o Museu da Língua Brasileira. Não há incompatibilidade nenhuma, é compatível o museu acoplado com o funcionamento de uma ferrovia.
uma interpretação para a decadência da ferrovia no Brasil. Mas você, como um antigo ferroviário, como é que você interpreta isso que não era para ter acontecido, essa decadência? Eu acho que o Brasil, né, na época que era um país chamado periférico ou subdesenvolvido, o modal rodoviário teve uma prevalência exacerbada, né, e uma hegemonia política. Essa é uma discussão, ainda a gente está vendo nos jornais no final de semana, a discussão sobre mobilidade urbana, né? Essa é uma questão que é de hegemonia política. Quer dizer, quem tem hegemonia política faz valer o seu ponto de vista. Agora mesmo, nós estamos assistindo no Rio de Janeiro a implantação dos BRTs, né? O BRTs, que é um sistema usado lá em Curitiba. A sensação que eu tenho, e eu que moro em Jacarepaguá, na Baixada de Jacarepaguá, percebo que vai entrar no esgotamento rapidamente. Transporte de massa é transporte sobre trilho, é VLT, é metrô, é trem. Do ponto de vista do transporte de mercadoria, ele poderia representar também uma grande redução do custo do Brasil, você não acha? Se estivesse funcionando plenamente. Claro, claro. A mercadoria levada pelo trem seria mais barata. Houve um equívoco no processo de concessão. No processo de concessão, os engenheiros ferroviários levantaram uma questão à época, né, da privatização, da concessão das malhas, das macro-regiões, levantaram um questionamento que era o questionamento das empresas que usavam a ferrovia, né, ficarem com a concessão. Virou um centro de custo. Virou um centro de custo. E virou quase que uma propriedade privada daquele que detém a concessão. As empresas concessionárias exercem sobre o seu trecho, que é explorado, um poder de só transportar o que é deles. O que é dele, o de terceiro não interessa. As tarifas são absurdas, enquanto a tarifa do seu produto é subavaliada. Essa modelagem vai ter que ser alterada. Nós temos um desembolso aproximadamente de 80 bilhões de dólares por uma logística no mundo do transporte inadequada. 35% da produção alimentar do Brasil, 35% é jogada fora, é desperdiçada por essa incompetência logística que o país vive, não é? Quer dizer, 10 milhões de toneladas de comida se perde anualmente. Então é uma tragédia econômica e social. A recuperação do trem através de tração elétrica, por exemplo, né, ou magnética, não é? Também ele tem uma importância, uma impactação muito forte na saúde pública. Isso significaria 18 bilhões de gasto com a saúde pública, nessa simulação que a universidade fez. Essas questões todas, a gente tem que integrá-las numa grande proposta de mudança nesse país. De sorte que não há como se ignorar a presença do transporte, a necessidade das demandas decorrentes, seja no mundo econômico, seja no mundo social, para se ignorar acessoriamente, que é acessório, isso não é mais principal. A nossa estação é um acessório desse enclave que eu estou colocando tudo. Uma estação como essa, eu estou triste de vir aqui, eu não vinha há muito tempo, de ver esse estado que a estação está. Não há mais transporte ferroviário, não há mais trem, as plataformas, né, aí ao léu. Nós que estamos aqui já há 8 anos, trabalhando no 4º andar, né, no Serviço Social das Estradas de Ferro, sentimos isso a olhos vistos. Cada vez mais o abandono leva à degradação do patrimônio. É urgente que as ações de governo, federal e estadual, façam um mutirão no sentido de resgatar a memória ferroviária aqui na Estação Leopoldina, conhecida como Estação Barão de Mauá. Essa situação da Estação Barão de Mauá é tão absurda, inclusive a cessão do pátio para a Supervia, que a própria Justiça está pedindo uma reformulação do processo no prazo mínimo possível. As audiências estão correndo e o Ministério Público exige que a estação seja restaurada. Eu acho que a gente tem que fazer um movimento societário, onde esteja toda a sociedade civil
federações, associações ferroviárias, sindicatos, associações de preservação ferroviária, fazer um grande mutirão para levantar essa questão da estação Leopoldina, uma mobilização da sociedade civil. Ninguém se preocupa com a estação Barão de Mauá de 1926, a não ser nós ferroviários. Com um pedaço de ferrovia abandonado, Nova York criou uma nova área de progresso. E mais do que isso, além de criar uma nova área de progresso, atraiu arquitetos e urbanistas de todo o mundo para trabalharem naquela área. O viaduto está sobre 2 ruas de Manhattan. Well, the High Line project is one of my favorite projects. In fact, I talk about very specific chronology in my book because it's a paradigm, it's a lesson. You know, it started when 2 people from the community, not architects, not experts, met and had an idea that this old piece of railroad infrastructure shouldn't be torn down. But they met at a community meeting. And the only reason there was a community meeting is that we had a law that said you had to have a community meeting before you can tear something down. Then became something in a process where we got very cleverly used private money to pay for public purpose. The park itself only cost $100 million, but we designed the buildings that would be built later around the park to protect the park and make it nice, and those were built with private money. Everything we did on the High Line is of the essence of the High Line, and we didn't bring anything in that's foreign. We developed a paving system and an organic system that worked together, that kind of interpreted the ruin, the place of ruin that we found, but in a new way, in an interesting way. The one thing that's so interesting about the High Line is that you really don't run on the High Line because people walk slowly there. You can't throw a frisbee or balls. You can't play soccer. You can't play basketball. You can't bike. You can't bring your skates. You can't bring your dog. You can't do anything on the High Line. The only thing you can do is walk and sit, basically. So we thought, oh, this is a brilliant new invention for New York, a place that you really can't do anything in but do effectively nothing. And so this theme of nothing, doing nothing, was super important as an invention for New York. Aqui nós temos as mesmas possibilidades, uma ferrovia abandonada e um museu em potencial. Qual é a sensação que um velho ferroviário tem diante desse processo no Brasil? Freud fala de luto e melancolia, não é? Então os ferroviários não celebraram o luto, estão na melancolia, não é? E o que nós, que temos um razoável poder, uma razoável força, podemos fazer, seja braçalmente ou intelectualmente, pela recuperação, pela restauração do trem, é da maior importância não só para a sociedade, para a economia, né, mas também para restaurar esse clima que na Europa é uma vigência.